Hoje é o dia que o Senhor fez por mim, por você, por nós, para nós. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Santo, santo é o Senhor. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoado seja essa pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus. Cura ela, liberta ela, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa sentir a tua unção, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que ela possa ser cheio, Pai, da tua graça, da tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Enche essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a live. Te convido a curtir essa live, amém? Para que a plataforma entenda que essa live é importante e encaminhe para mais pessoas, amém? Lição de hoje. Deus se importa. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. O Salmo 139 revela a onipresença de Deus, sua soberania e seu grande poder na criação da humanidade, tornando difícil para nós compreendermos tamanha a grandiosidade de seus pensamentos. Alegro-me em saber que se importa conosco, e até mesmo com as palavras que ainda não proferimos. Ele conhece cada desejo, cada pensamento, cada palavra que ainda não saiu da nossa boca, e conhece de perto tudo o que se passa conosco. É impossível esconder-se ou esconder algo dele. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, família. Às vezes pensamos, desejamos ou necessitamos de coisas que só o Senhor sabe e podemos cair no erro de achar que ninguém se importa. Deus se importa. Ele não só conhece onde caminhamos, mas caminha conosco. Pode imaginar alguém que sabe do que você precisa antes mesmo de você saber do que precisa? Nosso Deus nos deu vida, viu-nos ainda informes no ventre de nossa mãe, e até o dia de estarmos todos diante dele estará ao nosso lado, se importando com cada detalhe. Deus se importa com você. É maravilhoso pensar que o Senhor, o Criador do universo, se importa com o nosso trabalho, nosso descanso, conhece todos os nossos caminhos e pensamentos. As mãos que estenderam a imensidão dos céus são as mesmas que hoje cuida de nós, com soberania tal que nos deixa admirados e agradecidos. Esse é o nosso Deus, impossível fugir de sua presença. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus ama você, Deus se importa com você. Podemos descansar, pois o Todo-Poderoso se importa. Ainda que na minha boca não saia nenhuma palavra, Ele tudo conhece, tudo vê e tudo governa. Mesmo sem você falar, Deus sabe até os teus pensamentos. Se você não fala, Ele sabe o teu pensamento. Mas eu não estou falando, mas Deus está te vendo. Deus te conhece, meu irmão. Ele se importa com você, Ele te ama. Amém? Mesmo antes de você falar, Deus já sabe o que você vai dizer. Mesmo antes de você falar, Deus já está vendo os teus pensamentos. Amém? Vamos à leitura de 2 Reis, capítulo 4 ao 6. Glória a Deus. Te convido a estar curtindo essa live. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus se importa com você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Amém? 2 Reis, capítulo 4, vai dizer assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me
os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de fazer? E declara-me que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais a um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive no resto. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, pare ali e se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazim: chama esta sunamita. E chamando-se a ela, e ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, disse-lhes: eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazim disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E ela, chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aleluia. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. A ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então alabardou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas ao caminho, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazim, seu moço: eis aqui a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazim para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor mu encobriu, e não mu manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazim: cinge os teus lombos, e toma o teu bordão da tua mão, e vai e encontrastes alguém, não aos sândalos, e se alguém te saudar, não te respondas, e põe o teu bordão sobre o rosto no menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu, e Geazim passou diante deles, e pôs o
bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe-lhes aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazim e a disse: chama ela a sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coluquitas, e veio e a cortou a panela no caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamavam e disseram: homens de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém lhe disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela. Aleluia. E disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. E um homem veio de Baal-salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palma, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 5 de 2 Reis, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitado, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou no serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscar ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá
por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Então, chegando-se ele e os seus servos, e lhe falaram e disse: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grandiosa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se-á a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: Vai em paz. E foi-se ele em uma pequena distância. Aleluia. Então Geazim, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, não certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-lo e disse-lhes: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas na montanha de Efraim, e dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servindo a tomar 2 talentos, e instou com ele, e amargurou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, e os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou as 2 mãos e os depositou na casa, e despiu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seus servos, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazim? Disse: Teu servo não foi nenhuma em nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Bom dia, Jonatas. Deus abençoe. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aleluia. Vamos ao capítulo 6 de 2 Reis, que vai dizer assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitemos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar, para que habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serva-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrou-lhe o lugar, e cortou um pau e o lançou ali, e fez o ferro. E disse: Levanta-te então, e estendeu a sua mão, e o tomou. Aleluia. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo:
de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àqueles lugar, de que o homem de Deus lhe falar, e que o tinha avisado, e se guardou ali, não a um nem a dois. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai ver onde está ele, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dota. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então meu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com ele. Aleluia, glória a Deus. E orou Eliseu e disse: Peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram a ele e a Eliseu, orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te que esta gente me de cegueira, e feriu-se de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem a esta cidade. Segue-me e guiar-me-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, lhe disse Eliseu: Ó Senhor, abre a este os teus olhos, para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos, para que visse. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: Não firas, feriais tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu e foram-se para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu que depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até se vendeu a cabeça de um jumento, por 8 peças de prata, e 4 partes de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhes mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o meu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas disse-lhe eu ao outro: Dá cá o teu filho, para que o comamos. Escondeu teu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei a um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do Senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, pois esperarei do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos estar encerrando agora esta live. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, pela vida, Pai, de Dilma. Senhor, que o Senhor possa estar curando ela, Pai, em nome de Jesus, libertando ela deste mal, Pai. Em nome de Jesus, que ela receba alta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa a tua filha, Pai.
Cura ela, livra ela, Pai, de todo mal, Pai, em nome de Jesus. O teu sangue, Pai, foi derramado na cruz por ela, Pai, e eu creio que há poder no teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve aqui, Pai, nesta live. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado, Deus. Abençoa este dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações estejam sempre contigo e com toda a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Aleluia. Deus abençoe, Anderson. Terminando aqui agora.